Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast da Fiantec, aqui nos estúdios da Jovem Pan. E hoje a gente tem a alegria e a honra em receber o Lucas Camargo, que eu chamo de Lucas Avante. Tá salvo assim no meu celular, viu, Lucas? Perfeito. O Lucas é um amigo aí, um colega do franchising e que eu tenho muita admiração. Ele é de Curitiba e chamei ele veio aqui em Maringá para participar do podcast. Então, muito feliz com a sua presença, Lucas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando, aí pelo convite. É uma honra aqui também estar no podcast com você. Um cara que eu admiro muito aí, do franchising também, uma lenda aí do franchising. Então, tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo aí para todo mundo, para todos nós. Lucas tá feliz com o Coxa campeão, né? Graças a Deus, né? Vamos torcer aí para que a gente continue, né? Que não fique sofrendo agora na Série A. Não sei o que é melhor, né? Na B ser campeão, ganhar bastante jogos ou ficar na A sobrevivendo lá. Mas isso aí, por enquanto aproveitar aí, né? A alegria. Vamos lá? Vamos lá. Lucas, quais são as grandes tendências do mercado de franquias brasileiro atualmente? Em quais setores de franquia estão com maior crescimento? Perfeito. Então, assim, o mercado de franchise ele vem realmente assim se transformando, né? Conforme, enfim, a evolução aí, né? Do comportamento mesmo de consumo, enfim, dos negócios. E uma grande tendência é a tecnologia, né? Que está vindo muito forte, junto com sustentabilidade e experiência. Né? Então, os setores que mais crescem, que sempre foram os pioneiros, aí a gente fala do setor de alimentação, mas teve um grande crescimento esse ano de 44%, representando no setor como um todo, na parte de comercialização e distribuição, impulsionado muito aí pelas cafeterias, por esses mercados autônomos, né? Então, a gente teve muito... Os mercados autônomos seriam esses de condomínio? Exatamente, de condomínio. Legal. Então, a gente vê um crescimento muito grande, né? Você pega a Marketing for You, o pessoal também lá de Curitiba, e vários outros que surgiram dali, né? Nós vemos também a parte de entretenimento e lazer também. Por incrível que pareça, é um setor que ele desbancou outros que eram o segundo, que era saúde, beleza e bem-estar. Num ano retrasado foi casa e construção. Então, esse ano entra com entretenimento e lazer. Então, as pessoas estão buscando essa experiência também. E depois a parte de limpeza e conservação também. Então, muito com essas lavanderias. Pô, você é o mestre aqui, acho que é o pioneiro, né? Já foi. Você já foi o pioneiro, você criou aí essa onda toda que hoje continua ainda se espalhando. Então, a gente percebe essas lavanderias autônomas, né? Então, é legal ver, né, um pouquinho disso, né, dessa história. Então, eu vejo esses setores, assim, aliados à grande tecnologia, à sustentabilidade também. Eu acho que muito também a questão da saúde, do bem-estar. Acho que as pessoas, elas estão muito, assim... nessa descompressão digital, buscando nessa descompressão digital, e eu acho que tem muitas coisas assim que estão surgindo. Tem hoje clínicas de yoga, hoje tem várias clínicas assim focadas, pilates, exatamente, focados no bem-estar, na saúde mental também, né? Muita área desenvolvida, muita oportunidade, né, dentro desse setor. E eu acho que a grande, assim, que eu apostaria mesmo, obviamente que eu trouxe um panorama geral, mas na que eles chamam da Silver Economy, né? Economia prateada, que é acima dos 60 anos. Então, esse público idoso, cuidadores de idosos, né? Então, tem muito essa linha que está vindo muito forte. Não a população está envelhecendo. A população está envelhecendo. Então, academias personalizadas para esse tipo de público. Então, esse lado eu apostaria, com certeza. Agências de turismo seniors. A parte de assistência, né, também, né, tecnológica, para essa geração que precisa se adaptar, né, essa tecnologia, essa coisa muito forte. E eu acho que a questão orgânica também. Então, a gente está falando de... Quando eu falo de orgânico, falo de brechó, essa economia circular, né? Então, que também está vindo muito, muito forte. É uma tendência fora, mas aqui sempre chega um pouquinho, né, depois. Mas eu vejo, de uma forma geral, esses pontos aí. Legal, que legal. Lucas, existem ainda nichos de mercado pouco explorados e com grande potencial para franquias? Eu acredito que, assim, dentro desses que eu comentei, coisas, né? Eu acho que esse da economia prateada aí, eu apostaria muito, tá? Acima de 60 anos, nos serviços, que essa população chama de Silver Economy. Economia prateada, esse é o nome que estão utilizando. As pessoas estão envelhecendo mais, estão tendo menos filhos também, Exato, né? Exatamente. Então, é uma população que está envelhecendo com menos filhos e precisa desse tipo de cuidado. Tem um recurso, né? Vamos dizer assim, e muitas vezes está buscando uma experiência... Poder econômico maior. Exatamente. Em Curitiba, inclusive, eu conheci um prédio, que é um prédio focado para 60 a mais, onde nesse meio desse prédio tem como se fosse uma UTI, assim, um centro...
de primeiros médico. socorros ali, primeiros cuidados, Cara, por exemplo. precisou de alguma coisa, já desce, já tem tudo ali, já tem um L ponto, dali já sai, já tem legal. conexão direto com o hospital. Tudo que acontece dentro desse prédio é focado nessas experiências, nesse público, né? Então, seja a parte de confraternização, a parte de socialização, enfim, né, no geral. Porque muito assim se tinha. Agora tá mudando bastante já, digo, né? Mas anteriormente era muito aquele negócio de asilo, né? tinha um aspecto ruim, assim, né? Meio pejorativo. Pejorativo. E aí o que acontece? Não, agora virou um centro, né, de confraternização, começou a mudar, né? Porque as pessoas estão envelhecendo com mais consciência, com mais saúde, né? Então eu digo que esse seria, assim, um grande... pouco explorado ainda, né? Pelas marcas que nós conhecemos. Então eu acredito que... E é possível franquear esse tipo de negócio? Sim, sim. É possível. É possível, criar um padrão. É possível formatar, Legal. é possível criar um padrão. Então a gente já fiz alguns estudos, vários estudos, na verdade, né? Inclusive eu tenho uma reunião essa semana com o pessoal do interior de São Paulo. Eu esqueci o nome ali. Mas eu tenho um para falar com o pessoal que já está 13 anos já nessa área. No mercado. E agora eles querem franquear, querem expandir nessa área. Legal. Lucas, como a tecnologia está moldando o futuro das franquias no Brasil? Você acredita que a IA, a inteligência artificial, ela pode influenciar? Já está influenciando, né? Então tem uma pesquisa aí da BF que 37% das franqueadoras, saiu inclusive nessa última convenção que ocorreu, 37% das franqueadoras já estão adotando a IA e 24% já 100% integrada, já funcionando dentro da rede. Né? E de que forma isso está sendo utilizado? Então, principalmente para compilação, análise de dados em tempo muito mais rápido, né? Granulando isso daí dentro dos departamentos, entendendo o comportamento de consumo para que seja de fato feita uma promoção ou adequado um produto, um serviço, né? E fazendo com que venda mais. Nós temos aí na área do marketing, basicamente hoje todo mundo, criação de conteúdo é 100%, né? Já inteligência artificial. Obviamente que ela traz muita informação rápido, mas... nada como o profissional que tenha realmente o tato da cultura, daquilo que acontece, do DNA da empresa para poder adequar essa comunicação. Tanto é que um dos grandes conflitos que essas franqueadoras, né, estão encontrando é capacidade de mão de obra interna que consiga, a capacidade técnica mesmo, né, de operar ela da forma adequada. Muitas vezes são 7 ou 8 tipos de IAs diferentes para você chegar num resultado. Sim. Obviamente muito mais rápido, né? Mas que consiga... Você pega a parte de venda, atendimento, toda a parte inicial, basicamente, de SDR, né? Que a gente chama de um pré-vendas aí, e já está sendo utilizado com o IA, que faz já, né, uma análise, um filtro inicial e deixa com que a tua equipe se qualifique mais exatamente na parte ali que é estratégica, né? Na parte analítica, na parte que realmente vai entregar o valor. Então já essa onda já é quem agora não quem não estiver usando já está ficando para trás, né? Porque já está isso é inevitável assim, né? É obrigatório. Legal. Lucas, como você enxerga, a gente falou aí agora da feira da BF, né? Como você enxerga a feira da BF atualmente? Ela continua relevante ou ela se tornou dispensável? Na sua visão? Eu acho que assim, ela não é barata, né? Ela não é barata, ela tem um investimento alto, mas ela posiciona, né? Ela posiciona a marca, né? O franqueador. Hoje está tudo muito digital, né? Se a gente for analisar por investimento versus retorno, assim, friamente, não vale a pena. Não. Assim, não vale porque você vai investir lá num stand de 100, 200, 300... Tem cara que coloca lá meio milhão, 1 milhão. Não, as duas últimas feiras que eu participei, inclusive você teve lá, tivemos prejuízo, assim, em termos de o que investiu e o que teve de retorno. E o que teve de retorno. Então, assim, se for olhar friamente para isso, agora, muitas marcas estão querendo se consolidar, se posicionar, né, se apresentar para o mercado, ter, às vezes, assim, uma questão de... entender, isso estou falando do lado do franqueador, depois eu vou falar do lado do franqueado. Então, para o franqueador, muitas vezes é uma questão de posicionamento, né? De poder se apresentar. É uma vitrine, né? Você consegue tirar dali, posicionar, né, algumas coisas positivas e tudo mais para o time, sentir um pouco. 60 mil pessoas passando ali, né? E as feiras, elas vêm cada vez mais se consolidando, né? Então, assim, teve 420 expositores nesse último ano, teve 10% a mais do que do ano passado, inclusive. Obviamente que tem a ver também com o crescimento de franqueadoras, que hoje são 3.300 no Brasil registradas, né? Deixa eu contar uma coisa, aproveitar um parênteses aí. Quando eu comecei no franchise, em 2005, a BF tinha menos de 400 franqueadoras. Olha aí. 3.300. 3.300 franqueadoras. Cresceu e vem crescendo.
Desse ano para cá foi um faturamento de 273 bilhões de reais e foi um crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior. Legal. Esse ano já vai ter um crescimento acima de 10%. Empregos, assim, tem emprego, 1,7 milhões de emprego. 7 milhões de emprego. Quase 2 milhões de empregos dentro do franchise das redes franqueadoras. Caramba. Então é bastante, a gente representa bastante da economia. Então, assim, a feira, ela consolida um trabalho de grandes empresários, né, que decidiram compartilhar seu modelo de negócio. Mas, por outro lado, igual a gente está falando a nível de expansão, que é o objetivo de todo franqueador, está indo para lá para buscar novos franqueados, muitas vezes não está no momento também certo, ou enfim, né? Às vezes não está colocando toda aquela agressividade, ou enfim, o que pode ser. Pro franqueado, eu já acho interessante, por quê? Porque ele consegue sentir a empresa, ele consegue ir lá, conhecer o dono muitas vezes, o principal executivo, sentir o DNA mesmo, né, do atendimento, ver as pessoas, sentir as marcas, ver várias oportunidades e outros modelos de negócio. Então, para quem quer investir, eu acho legal. Para o franqueador, eu acho que tem que ver bem o momento que está, a fase, de que forma que vai. Então, tem esses dois lados aí. Não é só o stand, é o stand, é equipe, viagem, hotel, alimentação. Tudo isso, né? E vai. E vai mesmo. Lucas, o que você pensa... Olha essa pergunta, hein? Vamos lá. Essa eu quero saber. O que você pensa sobre essas denominadas aceleradoras de franquias? Vamos lá. Não precisa falar o nome, não, hein? Não, claro, não. Acho que... o que eu acho? O que você pensa sobre isso? É um movimento recente, né? Pra gente que está há muitos anos dentro do mercado do franchise, é um movimento recente que eu acho que assim tem que ser visto com muito cuidado. Porque o que acontece? Quando você acelera demais um modelo de negócio que ainda não passou pela fase, pelo processo, eu acho que a gente vive muito nessa geração, né? O processo, né, que deve ser, né? A natureza não dá saltos, né? Então, assim, eu acho que quando você pega um time de venda muito forte e que ele não entendeu a capacidade de suporte, ou o core, ou a cultura da empresa, ou o lado do franqueador, e ele simplesmente chega de forma agressiva no mercado e monta um plano de negócio que é muito lindo lá, né, aos olhos de quem está investindo, isso daí ele cria o que a gente chama de uma franqueadora oca, né? Então, não foi um negócio totalmente validado. Não foi validado, exatamente. O nível de consciência da franqueadora, do franqueador, da equipe não está preparado para receber uma série de franqueados desqualificados, porque quando você acelera, não tem segredo, entendeu? Você sabe, o cara tem que ter ou tem capital, ou vai tocar o negócio, ou tá no ponto certo, ou tá na cidade certa, entendeu? Né? Tá no timing correto. Então tem algumas variáveis que você já consegue entender, né? Perfil pessoal, profissional, às vezes comportamental e financeiro que você avalia dentro, né, de um franqueado. E eles não têm essa maturidade, muitas vezes, na parte da aceleradora, de ter profissionais, né, na área de vendas qualificados para conseguir, né, qualificar esse franqueado e colocar ele para dentro da rede. Então, assim, eu vejo como tem que ter bastante cuidado. Eu acho que é uma boa, assim, junção. Eu acho que para redes que estão já no momento, né, que tem assim, um suporte, uma estrutura de aguentar essa pressão que vem, porque vem tudo de uma vez, né, e aí, enfim, aí os problemas acontecem. E aí, se ele não está preparado, você quebra a rede assim rapidinho. Do mesmo jeito que você faz ela crescer, você faz ela quebrar. Então, tem que tomar bastante cuidado aí. Eu acho que ficou também pejorativo quando fala de aceleradora. Assim, muitas vezes as pessoas buscavam, você é uma aceleradora? Eu falo, não. Isso é uma consultoria. Isso é uma consultoria. Sim. É diferente, né? A gente olha e entrega da forma que é necessária. E muitas vezes os clientes, eles buscam assim, mas podia vender 30, 40, 50, 100. Falo, calma, o teu nível de conhecimento ainda não está preparado para receber. Nosso time precisa se estruturar, entender todas as áreas, encaixar algumas peças, porque senão o que acontece? Você acelera demais, começa a ter muito problema. Aí o franqueador ali que depositou toda a sua confiança em você, ele acha que você está fazendo um trabalho mal, que você não está preservando o nome, a imagem dele. E a gente trabalha com bastante personalidade também, né, Fernando? Então uma das coisas que a gente também tem aí, né, de comum, a gente trabalha com nomes fortes dentro do mercado brasileiro e a gente tem que preservar essa imagem. Então eu tomo bastante cuidado, assim, de pelo menos nos 2, 3 primeiros anos consolidar bem, né? Faz a primeira bem feita, faz as 10 primeiras bem feitas, segura ela e depois a gente parte para uma expansão um pouco mais agressiva. Aí. Você já trabalhou para algumas personalidades, né? Como o próprio Sim. Maurício Shogun, Perfeito. O Verdun, Henrique Fogaça, Alexandre Pato.
Alexandre Pato. Nós temos aí também ali Salazar, Gustavo Kirten. Legal, cara. Gustavo Kirten Gustavo também, Kirten, o Guga. Foi meu primeiro contrato de consultoria. Que legal, cara. Primeiro contrato de consultoria foi com ele, Floripa lá. Jardim Santa Mônica. É o franqueador das estrelas, então. Pois é, acabou que eu sempre gostei muito, né, de todos esses. Sou fã de todos esses que eu falei, eu sou fã, assim, são ídolos pra mim. E eu tive a oportunidade, né, graças a Deus, aí de conhecer através do trabalho. O Vanderlei Silva também, Vanderlei Silva, o Murilo Ninja. Cara, vem nome aí, assim, sabe? Daí, se a gente começar a olhar mesmo, né, pra dentro, aí começam a vir vários nomes aí que a gente teve a oportunidade de fazer trabalho. Legal. Junto. Então, graças a Deus. Legal, Lucas. Lucas, nos conte um pouco sobre você. Você é casado, tem filhos, mora em Curitiba, você já falou, né? Torce pro Coxa. É isso aí. Enfim, tem algum hobby? E se tem algum livro aí que você leu, que você gostaria de recomendar, ou que você tá lendo, enfim. Perfeito, sim. Então, curitibano, casado. Recentemente aí, agora uma pequenininha, minha filha, Alice, 4 meses, vai fazer 5 meses agora, amor da minha vida. Eu sou músico também, então eu tenho bastante composições, gosto de jogar futebol, né? Acho que, não sei se vocês viram aí, mas sabadão aí, eu dei até uma midiazinha aí, né? Falcão tava aí, jogamos ali, né? Dei um chapeuzinho no Falcão, pra quem não sabe, hein? Olha só, essa daí ficou pra história. Tá gravado no Vampeta também, que era a despedida dele, né? Então vai ter uma revanche. Então eu gosto de jogar futebol, música, torço pro Coxa, casado, tenho minha filha, gosto de viajar, ir pra praia, enfim, é isso aí. E Legal. franchise, negócios, né? E os amigos aí. Legal. Então, livro, eu gosto muito do Jim Collins, né? Que é Empresas Feitas para Vencer. É muito bom esse livro também, tem muita estratégia, assim. Eu gosto também do Napoleão Hill, né? Quem pensa enriquece, mais esperto que o diabo, por mais que seja assim. Eu achei interessante, né? Porque a entrevista que ele faz lá e tudo mais. Gostei muito do Carnegie, né? Que foi comentado aí agora há pouco aí também, né? Como influenciar pessoas, fazer amigos. Eu acho também realmente aí muito conteúdo muito valioso. Eu acho que esses daí são grandes livros aí para poder... Quando a gente é empreendedor, a gente fica um pouco sozinho, né? A gente se sente meio sozinho. E o livro, ele ajuda a gente a meio que procurar ali um acalanto, né? Enfim, a gente meio que se conforta um pouco, né? Com certeza. Porque você fica... Às vezes você não tem com quem conversar, você não tem com quem falar, você não tem... E aí o livro, ele te ajuda, né? Você consegue, às vezes, encontrar algumas respostas. Você fica... ele te ajuda... Com certeza. A tirar um pouco dessa solidão aí de pensamento, de raciocínio. Sem dúvida. O mal do empreendedor é esse. Muitas vezes você tem um monte de coisa para contar para um monte de gente, mas você não sabe se as pessoas querem te ouvir, né? Aí acaba que, esse cara vem falar só de negócio aí e tal. Com certeza. Isso é incompreendido, né? É verdade. Você que aperta o botão, né? Então, e aí, o que eu faço? As pessoas não vão entender que botão, né? E o porquê que ele serve, né? Sim. E eu acho que tem a ver com essa solidão, acho que é de todo empresário mesmo, né? Então, e o livro ajuda. O livro ajuda muito aí. Então, essas recomendações aí. Espero que Legal. Só goste aí. Lucas, foi muito bom. Muito obrigado pela tua presença, viu? Te convidei, você aceitou de imediato, veio de Curitiba especialmente para isso. Muito feliz mesmo. Eu também, obrigado pelo convite, aí é um prazer sempre estar aí, Fernando, conversando com você, sempre bons papos, né? E espero estar novamente aí em outras oportunidades também. Vou te chamar, hein? Vambora, conta comigo aí. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos e até o próximo episódio de mais um podcast da Fiantec aqui nos estúdios da Jovem Pan.